E aí galera, beleza? Aqui o vídeo de hoje vai ser praticamente um bate-papo entre nós aqui. Nem sei qual vai ser o título que eu vou colocar nesse vídeo. É só uma coisa que me veio à mente de fazer e eu vou fazer agora. Então vai ser meio que natural. É uma pena que não tem como fazer uma live. O ideal seria fazer via live, mas eu acho que vai dar pouca audiência, né? E o interessante da live é que vocês tivessem a oportunidade da gente ficar conversando sobre isso, porque esse é um tema que exige debate, não é simplesmente eu estar aqui falando, né? Até porque nesses debates é que surgem boas ideias, né? E bons métodos, e boas atitudes, e boas condutas, né? Mas infelizmente o canal ainda não tem proporção suficiente para a gente fazer uma live que seja algo que vale a pena se fazer, porque imagino que vai dar pouca gente assistindo, até porque também não é cultura minha fazer isso aqui no canal. Mas enfim, vocês estão vendo aqui, eu tenho alguns coldres aqui, certo? E o que eu quero falar para vocês hoje? A maioria de vocês, eu acho que acompanha o canal, já sabe, eu sou policial. E recentemente a instituição para a qual eu trabalho fez a aquisição de Glock, ou seja, a gente tem trabalhado com armas Glock agora. Pessoal, a arma tá segura, tá? Eu já deixei ela segura antes de trazer para cá, então não tem risco, manuseio sem risco. Então a gente tem trabalhado com Glock, o modelo que eu trabalho é a G22 em calibre 40 Smith Wesson. E aí o que aconteceu foi o seguinte: quando essas armas chegaram, né, e foram ser distribuídas entre os policiais, veio, antes das armas vieram a fama, veio o nome Glock, né? Então quando se começou a divulgar entre os batalhões, vai chegar a Glock tá vindo, tal dia chega a Glock. Muita gente que nem sabe o que é uma Glock se interessou, mas ele não se interessou porque conhece, ele se interessou porque alguém disse para ele que Glock é ótima, é uma excepcional arma, é uma arma reconhecida no mundo inteiro. Então ele quis isso aí, né? E quando veio a oportunidade de entrega, a gente recebeu um treinamento básico para manusear, que ela é uma arma um pouco diferente das armas que estavam em operação na época. Então veio esse treinamento básico, e vou frisar bem, é um treinamento básico, ele vai te dar o mínimo necessário para que você consiga manusear com segurança, certo? É o mínimo, frisar bem que é o mínimo. É tudo que você precisa saber para não fazer uma merda com a arma. E foi o que foi passado para nós. Então chegaram essas armas, ficou aquele anseio entre a tropa por receber essas armas, e todo mundo queria, né? E eu quero trabalhar com Glock, eu quero trabalhar com Glock. E a grande maioria nem sabe o que é uma Glock, não sabe qual é o mecanismo de funcionamento, como essa arma funciona ou não, e está operando com a Glock hoje. Então, eu já recebi notícia aí de um caso, há poucos dias agora, de um policial militar que, ao coldrear a sua arma, e é uma Glock G22 igual a minha, ao coldrear a sua arma, ela disparou dentro do coldre, certo? Eu vi o vídeo, eu não vou me posicionar com relação ao fato específico. Por quê? Primeiro que o vídeo não é conclusivo. No meu ponto de vista, não dá para fechar a questão do que aconteceu naquele momento, apesar de que eu tenho a minha opinião sobre isso, certo? E vai ser até um gancho que eu vou pegar para falar dos coldres daqui a pouco. Além de não ser conclusivo, eu não estava lá. E eu acho que é muito leviano da minha parte eu comentar algo que aconteceu com outra pessoa, sendo que nem lá eu estava. Eu vi por vídeo ou recebi notícia do fato. Então eu acho que é leviano. Então eu não vou pontuar sobre o que aconteceu com esse militar e nem qual foi a conduta dele, nada disso. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo é o quê? Que isso me levou a pensar, e eu não estou dizendo que é o caso dele, tá? Eu estou dizendo que o fato que aconteceu com ele me abriu a visão para outras coisas e me levou a pensar: será que todo mundo sabe operar suficientemente bem a arma que trabalha com ela? Eu tenho certeza em te dizer que não. E o que eu tenho feito, há poucos dias eu tive conversando com o Eduardo do canal Papo de Atirador. Se você ainda não conhece o canal dele, você pode ir lá também. Se você gosta desse segmento aqui do canal, você vai no canal do Eduardo, que tem muita coisa bacana lá. Já estou fazendo até um merchan para ele aqui. Mas a gente estava conversando e eu falei com ele o seguinte: cara,
a polícia hoje ela passa por alguns problemas. O primeiro é que a burocracia, muitas das vezes, impede uma frequência constante de treinamento, certo? Isso eu estou dizendo de forma geral, não é só a polícia a qual eu trabalho, é no geral. Então para se conseguir instituir uma instrução dentro da unidade é burocrático e a demanda de trabalho é muito alta e isso acaba sendo muito moroso. Então não dá para você ter sempre, porque é um processo demorado. Primeiro ponto. Segundo ponto, com todo o esforço que é feito para trazer esse tipo de instrução ou trazer esse tipo de treinamento, o que se encara muitas das vezes é que o comandante de companhia ele é obrigado a escalar o cara, porque se pedir voluntário para participar, ele não consegue. Ele vai conseguir 3, 4 ou 5, então ele tem que escalar. Ou seja, ele tem que impor que aquele policial é obrigado a estar num treinamento que deveria ser algo que ele se interessa, que ele quer e que ele faz por vontade. Então a gente tem o problema da burocracia que impede a frequência. A gente tem a falta de interesse do indivíduo, isso aí não pode ser atribuído à instituição, apesar de que a instituição tem suas mazelas, mas eu não tenho nem autorização e nem quero falar disso. A gente tem uma outra questão, que é a metodologia. A metodologia, eu particularmente como instrutor IAT que sou, e já tive a oportunidade de participar como instrutor em cursos internos da polícia, eu não sou totalmente apoiador da metodologia, do método Giraldi. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser melhorado. Só que isso não cabe a mim e eu acho que é uma coisa que deveria ter passado por uma evolução que não passou. E também não depende da instituição, porque isso é um método patenteado e a instituição não pode mudar isso aí a seu bel prazer. Então, na minha concepção, o que é preconizado está um pouco obsoleto em alguns aspectos, tá? Em alguns aspectos, e eu acho que poderia ser atualizado. Mas é mais uma dificuldade que a gente encontra, né? Então a gente falou até agora da burocracia, da falta de interesse, do nível de treinamento já estar um pouco obsoleto. Então são dificuldades que a gente encontra quando a gente fala disso no meio policial, certo? Então, voltando ao que motivou eu fazer esse vídeo, o fato do caso específico que aconteceu, eu até tive conversando com um amigo sobre isso, e o que me leva a pensar o seguinte: você hoje, com todas essas dificuldades que eu já falei, e a principal delas é a falta de interesse do indivíduo, tá? Porque quando você fala que é bom, o cara quer, mas ele não se interessa em buscar um pouco mais sobre aquilo. Então, com todo esse problema, eu cheguei à seguinte frase: hoje, em alguns casos, você trabalhar com uma Glock é o mesmo que você ter uma Ferrari com pneu careca. Muitas das vezes se torna mais arriscado do que aquele carrinho popular que você tem na garagem, certo? É um equipamento excepcional, é uma arma fantástica. Agora, ela sozinha, ela não pode ser considerada causador ou não causador de problemas. Existe todo um contexto. E imediatamente ligado à arma, a gente tem o coldre, certo? No caso específico que me levou a fazer esse vídeo, eu não posso, vou frisar bem isso, eu não posso dizer qual foi o fator preponderante para que ocorresse aquele incidente ou acidente, certo? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: existem diversos tipos de coldre. Eu estou procurando um outro coldre que eu estava aqui. Dá um minutinho que eu já volto. Eu vou pegar e já volto aqui para mostrar para vocês. Estava aqui em cima, mas acho que eu deixei em outro lugar. Já estou voltando. Pronto, estou de volta. O coldre que eu estava me referindo é esse coldre aqui, ó. É um tipo de coldre muito barato, certo? É muito mole. Vocês podem ver que ele é totalmente flexível, certo? Eu usei esse coldre durante bastante tempo. Ele está até bem surrado, se vocês observarem, ele está bem surrado, né? E esse tipo de coldre, ele pode sim ser causador desse fato específico, né? Antes de trabalhar com Glock, eu trabalhava com a 24/7. E devido a todos os problemas que a gente sabe e tem conhecimento na história dessa arma,
enquanto ela estivesse no coldre, ela estaria travada. Eu sempre trabalhei desse jeito. Quando eu trabalhei com a PT-100, não. Trabalhava com ela destravada. Era uma arma que eu confiava mais. Na 24/7 não. Eu travava, coldreava. Tirava, sacava, destravava e engajava a arma. Sempre foi assim que eu trabalhei. Então, mesmo com toda a falta de qualidade nesse tipo de coldre, eu tinha a trava de segurança da arma, que é uma trava que, de uma certa forma, confere um pouco mais de segurança. E quando a gente está lidando com esse tipo de coldre, por ele ser muito flexível, muito mole, você está sujeito, sim, por exemplo, a criar uma deformação justamente na região do gatilho, que venha a acionar o gatilho da arma involuntariamente. Um outro problema, esse tipo de presilha é muito mole. Então quando você vai coldrear a arma, pode acontecer dele passar pelo guarda-mato. Aqui você tem um botão, você tem um ressalto, um dente, uma quina, que pode pressionar o gatilho e jogar esse gatilho para trás, certo? Inclusive acionando aquela trava de gatilho que todo mundo sabe que a Glock tem, que pode ocasionar um disparo acidental. Então, esse é o primeiro coldre que eu queria mostrar para vocês. É um coldre que eu não recomendo. Assim que eu comecei, que eu recebi a Glock, que eu comecei a trabalhar com ela, a primeira coisa que eu fiz, antes de pegar a minha próxima escala de serviço com a Glock, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um coldre de melhor qualidade para trabalhar, pensando naquele fato que eu falei com vocês da Ferrari com pneu careca. Não adianta nada ter uma ótima arma, mas ter um coldre que me coloque em situação de risco, que é o que eu concluí naquele momento. Então, guardei esse coldre aqui, mas para fins de demonstração, não utilizo mais. Então, vamos jogar ele para lá. Beleza. Hoje, qual é o coldre que eu trabalho? Eu trabalho com esse tipo de coldre aqui, tá? Vocês estão vendo, é da Bélica, não ganho nada, inclusive se a Bélica quiser me patrocinar, eu aceito, mas também não vou deixar de falar do coldre em si. Bacana, eu tinha um coldre ruim, peguei uma arma boa, troquei meu coldre ruim, vou trabalhar agora com uma arma boa, com um coldre bom. É suficiente só isso? Não, não é suficiente, porque o meu condicionamento corporal, o meu condicionamento físico de acessar, sacar e coldrear a arma estava totalmente baseado na utilização daquele coldre, certo? Então, quando eu peguei esse coldre, a primeira coisa que eu fiz, executar diversas sequências de saque e coldreamento. Saque, coldreamento, saque, coldreamento, saque, coldreamento. Incansavelmente, até que eu pudesse ter a minha memória muscular mais acondicionada a trabalhar com esse tipo de coldre. E quando eu fui fazer isso, eu me deparei com um grande problema que eu encontrei nesse tipo de coldre, certo? Que é o fato de que você tem que ter uma coordenação muito grande. Se vocês observarem, ele tem dois tipos de trava. Ele tem essa trava, que você não consegue liberar a retenção. Você pode liberar aqui e a partir disso você consegue liberar a retenção, certo? Então, a maneira de conduzir esse coldre é essa. E o que eu cheguei à conclusão? Eu cheguei à conclusão que o meu coldre vai ficar com essa trava aberta, exceto em ocorrências onde eu vejo a necessidade de talvez ter que manter um contato corporal, seja para imobilizar ou alguma coisa desse tipo. Então aí eu já fecho essa trava, porque eu sei que nada que esbarrar vai acionar involuntariamente. Então no cotidiano, o meu coldre ele sempre está com essa trava liberada. Contudo, o que eu notei é que exige nesse tipo de coldre uma coordenação muito grande. Por quê? Se eu puxar a arma antes de acionar, ele não abre, certo? Ou ele demora a abrir. Vamos lá, ó. Suponhamos que eu puxei a arma e agora eu apertei para liberar. A arma não sai, ela fica presa. Ela só vai liberar a retenção quando eu folgar. Então foi mais uma coisa com a qual eu tive que me condicionar para usar. Eu tive que modificar a minha maneira de acessar a arma, ou o meu ataque à arma. Tem que ser uma situação muito mais bem coordenada, certo? Mas no quesito segurança, esse coldre é muito bom, porque eu tenho a proteção e a certeza de que nada vai acessar o meu gatilho. Não existe a possibilidade de uma deformação que possa atingir o gatilho e a trava.
E eu tenho possibilidade de retenção, níveis de retenção diferentes, que é uma retenção mais forte, né, onde não consigo acessar a liberação, e uma retenção um pouco menos forte, que eu consigo acessar rapidamente. Porém, depende de um novo condicionamento. Vou frisar bem essas coisas, beleza? Então esse é o coldre que eu trabalho atualmente. Tô dizendo que o amigo lá que teve esse acidente agiu errado? Não, eu não posso dizer, eu não sei. E eu quero frisar bem isso para que não fique mal entendido. Só que esse fato me levou a pensar dessa maneira. Existe uma outra possibilidade, eu já trabalhei com esse coldre quando eu tinha a 24/7, que ele tem também um sistema de retenção, e eu, para te ser sincero, eu gosto até um pouco mais desse tipo de coldre do que desse aqui, pelo mecanismo de retenção. Ele vai reter a arma, e aí na mesma empunhadura que você ataca, como o seu dedo já vai ficar estendido ao longo do chassi da arma, você já aciona e retira com o dedo na posição. Tem gente que diz que é arriscado disparar involuntariamente. Eu vejo muito pouca possibilidade, certo? Muito pouca mesmo. Então, esse tipo de coldre, eu tenho a Ferrari e eu tenho um pneu bom para andar com ela e tirar o máximo que ela pode me dar. Então o papo de hoje foi sobre isso aí. O vídeo já está ficando um pouco longo, então daqui a pouco eu vou entrar na parte de coldre velado também. Eu vou fazer um vídeo para coldre velado. Vou cortar esse aqui, editar, botar no YouTube para vocês, e depois eu vou seguir com o coldre velado, que é um outro conceito, apesar de tudo ser coldre. Eu também não quero que o vídeo fique longo demais. Mas é isso aí. Então, você que é policial militar e deseja ter uma capacidade de operar bem a sua arma, observe todos os pontos que envolvem o manuseio. Hoje, o que eu particularmente tenho feito é que quando eu tenho que trabalhar com alguém que eu vejo que tem menos experiência ou que não teve aquela instrução como deveria, eu perco 10, 20, meia hora, 40 minutos com essa pessoa antes de a gente começar efetivamente a trabalhar e dou uma passada com ela. Não adianta eu ficar reclamando do meu parceiro, não adianta eu ficar reclamando do que eu acho ou não a respeito da instituição, não adianta eu ficar reclamando ou não do treinamento que dá, não adianta. Porque se ele precisar e estiver junto comigo, é bem provável que eu vou estar em má situação assim como ele. Então eu prefiro perder 20, 30, 40 minutos e dar uma instrução básica de como ele pode operar melhor. Isso é o que eu tenho feito, certo? Eu não discuto mais sobre isso. Afinal, eu não discuto com quem acha que tem razão. Então tem muita gente que é muito cheia de razão e tem muito pouco conhecimento técnico. E aí quando você parte para falar, existe questionamento, então eu já também não discuto mais, mas eu procuro apoiar aqueles que estão comigo no dia a dia ali, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu deveria ter falado e não falei, porque também é um vídeo sem roteiro, isso que eu sentei e comecei a fazer, então pode ser que tenha passado alguma coisa. Então, se vocês querem que eu fale sobre alguma coisa, deixa aqui no comentário, certo? Se você não é inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa o joinha. Se não gostou, tem o dislike também, você pode colocar lá. É para isso que ele existe. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.